Olá mundo, eu me chamo 4F69 e hoje irei dar continuidade ao meu trabalho mostrando o SQLite. No meu outro vídeo eu ensinei vocês a baixar, instalar o SQLite no Linux e dei um pequeno exemplo de uso dele. Nesse vídeo daqui eu irei mostrar para vocês um exemplo mais concreto, mais completo, com mais informações a ser vistas e analisadas. Esse modelo físico que irei fazer aqui também faz parte do meu trabalho sobre o SQLite, onde eu preciso levar e mostrar numa apresentação uma aplicação física e prática dentro do SQLite. E para provar que eu fiz esse modelo, eu preciso fazer esse vídeo. Então esse vídeo vai servir tanto como na parte 2 do primeiro vídeo instalando o SQLite, quanto também para o meu trabalho sobre o SQLite. Então aqui sem enrolação nenhuma, já para começar o vídeo, temos o modelo lógico do meu banco de dados. Então esse aqui são as tabelas que nós iremos criar e usar. A gente vai colocar informações e depois iremos fazer consultas. Então aqui temos o modelo lógico, temos as informações e mais para baixo já temos as consultas. Mas vamos por partes. Na primeira tabela aqui eu vou criar com vocês em tempo real e depois vai ser um pouco mais rápido a criação. Então para podermos criar, temos que usar o comando create table. Depois a gente coloca o nome do aluno, abre parênteses e aqui a gente começa a colocar as informações que a gente quer. Como por exemplo, ID aluno, que vai ser um inteiro. Que será a nossa chave primária. Depois temos o nome do aluno. Que vai ser um texto. A matrícula, que vai ser o inteiro. O curso que o aluno está fazendo, que também será um texto. E por fim, o e-mail, que novamente será um texto. Então aqui temos na tabela aluno e ao executarmos podemos ver que foi tranquilamente. Se a gente vir aqui na aba de Database Structure, perceba que a tabela aluno foi criada e já está aqui esperando as informações chegarem. Porém, antes de começarmos a pôr a informação, a gente precisamos criar as outras tabelas. Então vou criar aqui as outras tabelas e já eu volto com vocês. E como vocês já podem ver aqui, todas as nossas tabelas já foram criadas e estão prontas para receber informações. Então aqui temos a tabela matriculados na turma, a tabela turma, professor e aluno. Tudo aqui bonitinho e agora somente precisamos colocar as informações. Então a gente vai começar aqui com o professor. E como vocês puderam ver novamente, nenhum erro foi encontrado e as informações do nosso professor foi adicionado com sucesso dentro da tabela professor. E é esse processo que a gente vai fazer com o resto das tabelas. Então aqui temos as informações do aluno, turma e matriculados. E como eu disse no começo do vídeo, sem enrolação nenhuma, vamos lá inserir as informações dentro das outras tabelas. E depois de colocarmos todas as informações direitinho dentro das nossas tabelas, podemos de fato começar agora as consultas. O único detalhe aqui que teve uma pequena alteração foi no código da disciplina, que eu coloquei aqui para ser um inteiro. Então aqui no nosso modelo, eu só troquei o código aqui para ser um inteiro para combinar com o que eu coloquei aqui no modelo físico. Então aqui nessa parte agora temos que começar as consultas. E as nossas consultas começamos com exibir todos os registros de todas as tabelas do banco de dados. Então aqui ele quer que a gente mostre a tabela aluno, a tabela turma
professor e matriculados na turma. Ao executarmos o comando para ver a tabela aluno, perceba que já apareceu aqui o ID do aluno, o nome do aluno, a matrícula, o curso e os e-mails. Então essa é a nossa primeira consulta. A segunda consulta é mostrar a tabela turma, que tem o ID da turma, o código e o semestre. Olhando a tabela do professor, também vem direitinho os nossos dados. O ID do professor, o nome, formação, departamento e e-mail. E a nossa última consulta aqui, vem tudo direitinho novamente. ID da matrícula, ID do aluno, ID da turma e ID do professor. E agora a gente vai fazer uma segunda consulta, que é com uma condição, que é buscar um aluno específico utilizando o ID. Então vamos colocar aqui. Então, se a gente voltar aqui para ver a tabela aluno, ele tem que nos devolver o Carlos Eduardo Lima. Então vamos selecionar aqui e perceba que ele nos devolveu o nome do aluno correto. Então se a gente trocasse aqui para o 5, ele ia mostrar o número 5. E assim funciona com os outros ID. A gente consegue ver o aluno específico que a gente quer buscando pelo ID. Então essa nossa consulta foi selecionando um aluno específico pelo número de identificação dele, que é o ID. A consulta de número 3 é listar todos os alunos em ordem alfabética pelo nome. E aqui a gente manda ele ordenar em ordem alfabética pelo nome aluno. Então ao executar, perceba que veio aqui, tudo em ordem, dos 22 alunos em ordem alfabética. Se a gente pedir para ver aqui a tabela do aluno, o primeiro aluno começava com a letra R, era o Roberto dos Santos Pereira. E ao virmos aqui e executarmos pela ordem alfabética, perceba que o primeiro agora o primeiro é a Ana Carla Silva. E a mesma coisa funciona se a gente quiser fazer em ordem do Z ao A. Aqui ele começa direto com William Araújo. E lá embaixo, no último, temos a Ana Carla. Então aqui o comando de ordenar funciona dessa forma. Então aqui vamos comentar consulta ordenada. E vamos já aqui ver o comando de número 4, que é contar quantos alunos existem no banco de dados. E perceba que ele nos devolve exatamente o número correto de alunos, que é 22. Então aqui, por exemplo, também se nós quisermos contar o ID do professor, para sabermos quantos professores temos no nosso banco de dados, ele também vai nos devolver o número correto, que é um professor, que é corretamente o que temos. Temos um professor aqui, assim como nós temos 22 alunos. E agora, nossa última consulta, que é mostrar o nome do aluno e o código da turma que ele está matriculado, utilizando o relacionamento entre as tabelas. E agora, ao executarmos o comando, perceba que ele nos trouxe aqui exatamente os nomes dos alunos e o ID da turma. Aqui no Bruno Costa, ele está na turma 1. Como temos somente uma turma, todos os alunos estão na turma 1. Porém, se tivéssemos mais de uma turma, ele iria nos trazer exatamente o nome do aluno e em qual turma ele está. Como vocês podem ver que ele fez aqui, o nome do aluno e a turma que ele está matriculado. E esse foi o nosso comando usando o join. E se nós quisermos aqui, por exemplo, fazer a mesma coisa que no outro exemplo, que é, por exemplo, arrumar em ordem alfabética, a gente poderia vir aqui, colocar o comando ordem by aluno.nome do aluno e ASC, e ele iria nos trazer arrumado em ordem alfabética. Então esse meu exemplo aqui eu vou deixar com uma consulta extra, uma consulta com join e ordenada. Então no total nós fizemos 6 consultas. Fizemos as consultas básicas, olhando o que tinha dentro de cada uma das tabelas. Fizemos uma consulta com o where,
que é uma consulta com um filtro específico, escolhendo um aluno exato para olhar. Fizemos uma consulta ordenada, então a gente selecionou os alunos e ordenamos em ordem alfabética. Fizemos uma contagem dos alunos, numa consulta usando o count. Usamos um join para fazer um relacionamento das tabelas para vermos o nome do aluno e o ID da turma que ele está matriculado. E por final, na consulta extra, nós fizemos a mesma consulta anterior, porém ordenando em ordem alfabética. E agora, depois de comentar todo o código, quero falar para vocês que o próximo vídeo será um vídeo semelhante a esse, mostrando como usar com um exemplo mais prático e mais robusto o programa UMLlet. Se você não sabe o que é um programa o que é esse UMLlet, já tem um vídeo aqui no canal mostrando o que ele é e ensinando como instalar e usar ele com um exemplo prático e simples de compreensão. Então é isso, até a próxima e tchau!